E aí, voltamos, mais um vídeo da série da Nova Jerusalém e a gente vai falar hoje sobre a mensagem de alerta. A mensagem de alerta que João está passando para as igrejas da Ásia Menor. E parece que João para de falar com os vitoriosos, daqueles que vão herdar o reino dos céus, e começa a falar com os derrotados, aqueles que não vão poder entrar no reino dos céus. A primeira coisa importante a se entender é que no mundo greco-romano as cidades possuíam uma lista que estabeleciam quem poderia ser o cidadão daquela cidade. Era muito difícil você conseguir ser esse tipo de cidadão. E João vai relacionar e fazer algo parecido. Ele vai listar em forma de lista de vícios aquilo que vai estabelecer quem vai poder entrar ou não no reino dos céus. João quer comunicar para as igrejas quais são as características daqueles que seguem os caminhos da Nova Jerusalém e quais são as características daqueles que seguem o caminho contrário. Então, todas as coisas, todos os pecados que estão escritos aqui são símbolos e possuem um significado escondido dentro deles. João diz que qualquer pessoa que praticar e persistir nesses pecados vai ser jogado no lago de fogo que arde com enxofre. E esta, para João, é a segunda morte. Então vamos lá para que João fala. Primeiro, ele fala sobre os covardes. Os covardes vão para o inferno, vão para esse lago de fogo. O que são os covardes para João? Será que é qualquer pessoa que não tem coragem suficiente em qualquer situação da vida? Não, João está sendo muito mais específico. Os covardes aqui para João são aqueles que tiveram medo da perseguição do Império Romano e não decidiram persistir nos caminhos de Cristo. Seguindo, ele vai falar sobre os incrédulos. Aqui, João, no livro de Apocalipse, não está falando sobre aqueles que acreditam em Jesus e sobre aqueles que não acreditam em Jesus. Os incrédulos para João são aqueles que persistem nos caminhos do Império Romano, negando arrependimento e estão ao mesmo tempo se opondo a Deus, porque estão seguindo nesse caminho de práticas autoritárias, de práticas malignas que fazem mal e que matam para não ouvir os caminhos de Deus. Seguindo a lista, ele vai falar sobre os depravados. O significado que João quer trazer aqui é sobre aqueles que estão se entregando na idolatria e estão escolhendo os deuses greco-romanos. O próximo pecado da lista muito interessante, João vai falar sobre os assassinos. Com certeza João aqui tem em mente aqueles que mataram os cristãos. Mas não se exclui a isso, porque assassinato aqui não é apenas físico, mas é também simbólico. E isso vai se relacionar muito com Jesus. Se a gente voltar lá para os evangelhos, Jesus vai ensinar que se você odiar uma pessoa no seu coração, você já é um assassino. Então, recusar a amar já é assassinar em seu coração. Essa é a importância que a Bíblia, que Jesus e que João aqui está mostrando acerca do amor. O amor é importante e recusar amar é a mesma coisa do que matar. Logo depois, muito interessante também, João vai falar sobre a imoralidade sexual. Claro que também não é a imoralidade sexual como nós conversamos hoje em dia, mas João vai ser específico na imoralidade espiritual. É um símbolo para dizer daqueles que estão escolhendo outros deuses e preferem os deuses do mundo greco-romano e adoram esses deuses, e não somente isso, mas adoram o imperador. Deuses e imperadores que levam à morte, que levam a sacrifícios, coisas que o próprio Jesus não exigiu. Continuando, ele vai falar sobre a feitiçaria. Era um costume muito comum no mundo greco-romano. Aqui João vai falar sobre qualquer ferramenta maligna que seduz e usa do poder para conseguir da forma mais fácil aquilo que os homens poderosos, aquilo que o Império Romano vai querer. O penúltimo da lista, ele vai falar sobre os idólatras, que a gente já pôde perceber na imoralidade sexual, nos depravados. Ele vai repetir esse termo aqui, de certa forma, porque é um dos temas mais discutidos no livro de Apocalipse. Então, idólatras para João não é somente aquele que está se entregando a outros deuses, mas é aquele que é um seguidor
acrítico do imperador e que ama o imperador e que adora e que louva o imperador. Portanto, se ele adora tanto esse sistema e adora tanto quem causa e promove esse sistema, não tem como ele estar na Nova Jerusalém, que possui um sistema completamente diferente. Para terminar na lista, ele vai falar sobre os mentirosos e vão ser os falsos profetas. O mundo greco-romano já era cheio de falsos profetas. Pessoas que vinham trazer uma mensagem de paz, uma mensagem de serem os libertadores de um povo, e no final das contas eram pessoas que eram mentirosas, que vai ensinar tudo contra daquilo que Jesus já ensinou. Então essa lista não pode ser generalizada ao ponto que eu vou pegar ela e falar que qualquer pessoa que praticou qualquer coisa aqui vai para o inferno. Ela é muito mais complexa que isso. E a gente precisa entender que tipo de pessoa nós somos quando lemos isso. Se eu sou alguém que segue caminhos parecidos com o do Império Romano, ou se eu estou seguindo a ética de Cristo. Se a gente olhar no versículo 27, não é muito diferente. Jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, de novo, será que existe um livro da vida realmente? Claro que não, isso é um símbolo. Aqui João vai usar algo que existia nas cidades da época, livros que continham os nomes dos cidadãos, para falar que já existem pessoas que pertencem à Nova Jerusalém. Claro que no versículo 8 que a gente leu também, sobre o lago de fogo que arde com enxofre, isso também vai ser um símbolo para João, para representar um local de angústia, de sofrimento, um local longe de Deus. Então olha que interessante quando a gente sai das lentes tradicionais para olhar para o que João realmente está querendo dizer aqui. Ele se preocupa com o Império Romano e os seus apoiadores e com os cristãos que estão traindo os seus caminhos. Então, no livro de Apocalipse, diferente do que muitos pensam, ele é sim um livro que se preocupa com a nossa própria ação. A minha ação, aquilo que eu faço é importante e pode sim vir a ter consequências no meu futuro. No debate teológico, é muito complicado entender o livro de Apocalipse, porque existem diversos versículos onde João parece falar sobre uma salvação universal, e diversos outros versículos onde João vai falar sobre um castigo sobre aqueles que persistem no caminho dessa lista de vícios. E qual é então a intenção de João? Que a gente interprete certos versículos a partir de um versículo, ou que a gente entenda que o futuro está aberto e nós hoje, olhando para essa lista de vícios, precisamos mudar os nossos caminhos para os caminhos de Cristo. E é isso que eu acredito, essa última opção. A Nova Jerusalém é muito melhor do que a cidade de Roma. Ela não possui o mesmo processo de exclusão do que uma cidade terrena. Começar um assunto soteriológico, ou seja, sobre salvação, a partir do livro de Apocalipse vai ser sempre problemático. Por quê? Porque muitas vezes o teólogo ele vai querer dar uma martelada final, ele vai querer concluir o assunto. Por isso alguns vão interpretar versículos de salvação universal com as lentes dos versículos sobre salvação limitada e vice-versa. Acontece que o próprio João não se dá ao luxo de entrar nesse debate. Pelo contrário, ele apresenta as duas possibilidades, uma salvação que é possível para todos e uma consequência para aqueles que não ajustarem os seus caminhos. É comum no pensamento judaico você ter dois pensamentos distintos que não se combatem entre si. Por isso que João vem apresentar duas possibilidades. Uma salvação que é possível para todos aqueles que a buscam e recebem a graça de Deus, e uma consequência para aqueles que não ajustam os seus caminhos. Portanto, a maior intenção de João é mostrar que o futuro está aberto. E essa mensagem de alerta é intencionada a provocar obediência para aqueles que a escutam. Ela é nada mais, nada menos do que mais uma ferramenta dentro do livro de Apocalipse para promover a mensagem de esperança do Evangelho. E a questão que fica é: como será que o mundo vai responder à mensagem de Cristo? Qual caminho eles vão tomar? No final de tudo, é um processo natural, porque se eu pertenço à Nova Jerusalém, eu já sigo hoje, e minha ética de hoje, a minha vida de hoje,
já representa o caminho e a vida lá naquela cidade. E por isso que João vai trazer para a gente tudo isso que a gente está estudando aqui. Como é a Nova Jerusalém. E ele vai falar, existe um futuro melhor. Existe uma alternativa melhor. E a gente vai continuar estudando sobre isso. Nós temos apenas alguns versículos a mais sobre os aspectos da cidade que vai nos ajudar a entender por que será que João descreveu essa arquitetura para a cidade da Nova Jerusalém. Claro, existe simbolismo também e uma mensagem muito interessante para a gente entender mais de Deus. Se você gostou, compartilhe aí o vídeo para que mais pessoas possam estar aprendendo sobre o livro de Apocalipse, sobre a Nova Jerusalém e sobre Jesus também. Beleza? Valeu, gente. Obrigado.